Pessoal, saiu o capítulo 1081 de One Piece, então bora analisar tudo o que aconteceu. Temos o Bippo assumindo uma forma Suilong, não pela lua, mas pelo remédio do Chomper e muito mais. Então bora analisar. Hoje a gente vai analisar o capítulo do One Piece, o 1081, as partes mais importantes. É claro, eu não vou falar do capítulo inteiro, então vamos falar dos pontos mais importantes. Começando com a capa colorida, uma das capas coloridas. No caso, a gente tem todos os chapéus de palhas aqui dormindo, se vocês verem, só o Sanji acordado. Ele está segurando um livro que parece ser de culinária, porém, se você reparar, se você der um zoom no livro, você vai ver a palavra escrita Cock King tanto na frente quanto na lateral do livro. Cock King e não Cooking. Cooking seria no caso cozinhando, cozinhar, mas ali não é cooking, e sim cooking. E no caso, cock é color of coqueiro, king é rei, indicando que o Sanji pode ter o hack do rei. Mas bora falar do capítulo. O capítulo começa com aquela cena final do Garp dando um murro, explodindo a cidade. E o Garp fala, pô, cara, eu envelheci. Antigamente eu dava um murro muito mais forte, dando um murro muito mais fraco. Mostrando que a idade pesa, ó, que ele tá forte ainda. Aí, no caso, eles se deparam. O Kobe ali, o Garp fica feliz, todo mundo. Até que a Hibari que tava atrás do Kobe, ajudando ele, é congelada. Nesse momento, o Kuzan aparece, ou como o Evandro Fusari falou lá, o Kuzão aparece. E o Garp fala para ele, descongele a Hibari, traga ela ao normal, faça ela voltar ao normal, e ele se nega. Aí a gente vê que depois daquela batalha árdua contra o Akainu, o Kuzan ficou realmente deprimido, com raiva. Ele realmente virou um cuzão. Ele foi para a Ilha dos Piratas lá para beber, lá para encher a cara. Ele se deparou com o Barba Negra, a tripulação dele. E o Barba Negra, quando entrou lá, viu o Kuzan e falou: a única pessoa no mundo que poderia ter congelado eles desse jeito é você. E aí começa aquela disputa, o Barba Negra fala para eles voltarem ao normal, o Kuzan fala que tá com tédio, tá sofrendo, aí ele acaba meio que se turmando e bebendo junto com a galera do Barba Negra. Pouco a pouco vai ali, eles vão tramando meio que para tentar roubar a fruta do Kuzan, o Kuzan já fica esperto, já ameaça eles, então eles acabam virando aliados. E aí que a gente vê que o Kuzan realmente virou um cuzão, ele se uniu ao bando do Barba Negra. E o bando do Barba Negra pergunta pro Kuzan caso. Faz uma pergunta muito boa para ele. Você conhece o cara da cicatriz de queimadura? O Kuzan fala, não conheço, só se for eu. Aí os caras, mas você conseguiu essa cicatriz recente? E o Kuzan fala, eu lembro de Ohara, mas Ohara não tinha uma pedra vermelha. Eu lembro de um amigo meu, que no caso traiu a marinha ao governo e acabou sendo punido por isso. Fazendo mais uma referência a Ohara, Old Poneglyph, caso o Saulo. Mais uma vez indicando que o Saulo é o homem da cicatriz de queimadura e que o último Road Poneglyph deve estar com ele, lá em El Albaf. Depois disso, pula para o presente momento, o Garp com raiva do que o Kuzan fez, traiu a marinha. O Kuzan fala para ele, você realmente pretende matar seu primeiro discípulo, que no caso é ele. O Kuzan revelou que ele é o primeiro discípulo do Garp, para salvar o seu discípulo favorito, que no caso é o Kobe. O Garp já fala pro Kuzan, você não entende nada, agarra o Kuzan pela boca, o Aokiji, taca ele num golpe chamado Blue Hole. Nossa, afunda o Aokiji no chão. Essa é uma cena que eu acho que muita gente queria ver o Garp fazendo, mas não com o Aokiji, mas sim com a Akainu. Fazer igual o Hulk fez com o Thor no primeiro filme dos Vingadores, sair batendo a Akainu de um lado pro outro, esmurrando ele. Aí já corta aí e pula pra parte do Trafalgar Law. Ele perdeu, a tripulação dele perdeu, o submarino dele tá destruído, igual o barco do Kid, ó. Vou falar isso de novo. O barco do Kid foi destruído, submarino do Law destruído. Eles não têm mais motivo para ir rumo ao One Piece, teve seus Road Poneglyph roubado. No meu ponto de vista, então se uniu ao bando do Luffy. Vou fazer parte da grande frota do bando do Chapéu de Palha. Meu ponto de vista. Não sei quanto aos demais, mas eu acho isso possível. E vamos falar aqui. No caso, o próprio Barba Negra fala para ele: será que eu roubo a sua Ope Ope no Mi? Será que eu coloco ela em uma dos meus subordinados ou vendo ela, porque ela custa 5 milhões de berry? Ou será que você pode me deixar imortal com ela? Isso tudo vendo que a situação que o Lau tava, ele acaba morrendo, tendo a fruta roubada, já teve os Road Poneglyph roubados, submarino destruído e tudo mais. A gente vê o Bippo pensando as memórias, as lembranças dele que ele teve
Chomper. O Chomper parece de algum tipo de remédio pro Bippo, que ele criou, que o Bippo toma e atinge a forma Suilon. E bota o Barba Negra e os aliados dele, os generais, para correr. Mas dá uma patada, que é uma patada de urso, literalmente. E manda o Barba Negra e a tripulação dele para longe dos que estavam ali. E eles ficam tão assustados que ele virou um Suilong do nada, sem lua cheia, sem nada. Eles pulam no mar lá com relação ao navio deles, pega e zarpa. O Bippo nisso pega, pula no mar, mas não vai atrás do Barba Negra, dos amigos dele, mas não da tripulação do Law. Deu a entender que era a tripulação do Law, mas não no caso, mas sim o Luffy e o bando dele. O Bippo tá indo procurar ajuda para ajudar o Law, porque ele tá muito filho. Apanhou demais, já perdeu tudo que tinha que perder ali. Só faltou perder a fruta e a vida. Mas o Bippo tá indo atrás do Luffy e do bando dele. Então por isso que eu acho que vai realmente ter a junção das tripulações, porque a gente sempre viu o Luffy, o Kid e o Law junto. Então, já que o Kid, o Law já perderam tudo que tinha que perder ali, eles podem se juntar ao Luffy. E no início encerra esse capítulo, no caso. Tanto na briga do Garp quanto ao Okiji, que já começou agora, a gente vai ter desenrolar no próximo capítulo com certeza, quanto no fato do Law perder. E isso não é curioso para ninguém. Todo mundo já especulava que o Law perdeu, o Kid perdeu. Só o Luffy realmente vai estar ganhando. Tipo, a última batalha final pro One Piece vai ser Luffy, Shanks e Barba Negra. Acabou. Então, esse é o meu ponto de vista e minha análise sobre esse episódio. Espero que tenham gostado. Falou, fui.